JoJo's Bizarre Adventure é uma franquia enorme e também muito diversificada. Ela possui 9 temporadas e, consequentemente, 9 protagonistas diferentes. Então, por conta disso, muitas pessoas sempre ficam conversando e debatendo para saber quem é o melhor JoJo, qual a melhor parte e assim por diante. Mas uma coisa que todo fã de JoJo e até de outros animes tem que concordar é que o final da parte 6 de Stone Ocean é um dos finais mais emocionantes não só da franquia, mas como do universo dos mangás e animes. E justamente por isso, o final emocionante da parte 6 de JoJo é uma das coisas que os fãs sempre gostam de comentar, sempre gostam de ler, sempre gostam de ver também a cena animada e deixa todo mundo que acompanhou aquelas outras 5 partes anterior a Stone Ocean simplesmente maravilhados com esse final e alguns um pouco frustrados. Mas por que frustrados? Pelo simples fato de que um dos personagens mais amados, se não o mais amado da franquia, Jotaro Kujo, morreu de uma maneira um tanto quanto amarga, por assim dizer. Muitas pessoas defendem fielmente que o Jotaro foi nerfado e que ele deveria ter conseguido derrotar o Enrico Pucci, o vilão da parte 6, de forma bem fácil até em outros pontos, antes mesmo da luta final. E não à toa a pergunta que eu farei a seguir para você que está vendo esse vídeo martela na cabeça de todo JoJo fã. Jotaro Kujo poderia ter vencido o Enrico Pucci? Para analisar os dois lados dessa moeda polêmica, eu trouxe um amigo meu, o Legado de All-Star, para me ajudar no vídeo de hoje. Eu vou defender que o Jotaro poderia sim ter derrotado o Pucci e ele vai defender que não, o Jotaro não poderia. Se você não for inscrito no canal do Legado, aproveita para ir lá e dar uma força, porque o conteúdo do camarada é muito bom e ele tá com projetos muito bacanas que eu tenho certeza que você vai gostar de saber o que são. Sem mais enrolação então, bora direto pro vídeo, Gangstar. Eu acho que eu nem preciso dizer que esse vídeo contém spoilers da parte 6, então se você ainda não leu e nem viu ela, não veja esse vídeo caso você não curtir receber spoilers, beleza? Depois que você ver, você volta aqui pra saber a nossa opinião. Mas se você já sabe o que acontece, então fica aqui e bora analisar isso do começo. Como você bem deve saber, o Jotaro enfrentou o Pucci em 3 momentos durante a parte 6. Uma luta, o Pucci estava com um stand diferente, por assim dizer. Para fazer essa análise, principalmente para responder a pergunta que eu sei que muitos de vocês têm, que é: o Jotaro foi nerfado? A gente vai diretamente nas lutas e analisar apenas as táticas de combate e, logicamente, o poder dos stands para a gente ver se faz ou não sentido os resultados das lutas. Eu não vou falar aqui de nenhum tipo de status nem nada disso, ok? A gente vai focar realmente na porradaria, cara, porque é isso que importa de verdade. Então vamos lá, primeira luta, White Snake versus Star Platinum. Nesse caso, White Snake teria a vantagem do seu longo alcance e também daquela névoa de ilusão que ele conseguia utilizar para confundir os seus inimigos. Porém, uma vez que o Jotaro conseguisse se aproximar utilizando Star Platinum, ele poderia facilmente derrotar o White Snake. A velocidade do Star Platinum é muito superior à do White Snake e ainda por cima ele tem a vantagem de conseguir parar o tempo. Então, uma vez que ele conseguisse se aproximar do White Snake, o Jotaro poderia sim acabar com a luta facilmente. A questão é, no anime, né, lá no mangá, esse não era o foco do Jotaro. O Jotaro queria ter tirado a Jolene da cadeia, então por isso ele não chegou realmente a combater o White Snake, ele só salvou a Jolene. Ele não chegou, acho que nem a trocar soco, cara, com o White Snake, porque se ele tivesse feito isso, ele conseguiria sim derrotar o Pucci lá naquele momento, ali na prisão, fácil. Não ia ter nem luta. Apesar de que o White Snake aguentou peitar o Stone Free da Jolene, que tem velocidade e força bem semelhante ao Star Platinum, o que também é uma grande inconsistência em JoJo, mas enfim, né? Opa, tudo bem? Aqui é o Legado de All-Star e primeiramente quero agradecer ao Brute por participar desse vídeo. Bom, vamos explorar 3 cenários com os 3 respectivos stands do Pucci contra o Jotaro e seu Star Platinum. Eu defendo a tese que o Jotaro não ganharia do Pucci em qualquer hipótese. Começando pelo White Snake, ele é um stand de longo alcance humanoide natural. Suas habilidades consistem em retirar e armazenar características em discos. Podemos utilizar esses discos como discos de comando. Consegue criar uma névoa de gestora e ele também pode se disfarçar de outras pessoas. Sua limitação está em ser impossível e ter um alcance limitado de 20 metros, além de que sua retirada de discos e sua névoa demoram um pouco tempo para serem efetivadas. Nesse primeiro cenário, se os dois fossem se enfrentar no X1, venceria quem tivesse tempo de reação mais rápido. Jotaro tem a vantagem de parar o tempo em até 5 segundos, e um stand com força bruta e atributos físicos no ápice. Pucci, por outro lado, tem a vantagem de ter um stand de longo alcance e discos de comando. Nessa luta, acho que o Pucci venceria o Jotaro pelo White Snake ser mais esgueiro e sorrateiro.
Também vale lembrar que o White Snake pode se transformar em qualquer pessoa mudando a própria aparência. Star Platinum versus Simoon. A gente até chegou a ter um embate entre o Jotaro e o Pucci com o Simoon, porém nem chegou a ser uma luta, né, cara? Porque logo em seguida o Pucci já conseguiu desbloquear o Made in Heaven. Mas vamos aqui extrapolar um pouco e pensar como teria sido uma luta entre o Jotaro versus o Simoon. Diferente do White Snake, o Simoon é um stand extremamente destrutivo, com habilidades muito roubadas. Apesar dos socos dele não serem fortes, uma vez que ele encostasse a mão, né, no Jotaro, ele poderia simplesmente fazer o que ele fez com a Jolene, de inverter lá a gravidade dos órgãos e fazer aquela loucura do braço entrar pra dentro. E aí isso impossibilitaria o Star Platinum de usar aquilo que ele mais sabe fazer, que são os punhos, né, dar orar na cara dos outros, murrar tudo. Uma vez que ele fizesse isso, cara, não teria vez pro Jotaro. Ele poderia até usar as pernas, como a gente viu ele fazendo umas 2 ou uma vez ao longo da franquia inteira, mas os punhos do Star Platinum são aquilo que realmente fazem dele um stand muito poderoso. Ele mesmo parando o tempo talvez não conseguisse fazer muita coisa contra o Pucci, já que a gente sabe que o stand Simoon é capaz de se movimentar no tempo parado. Se não se movimentar, pelo menos ele é capaz de observar. Porque isso a gente vê ele fazer quando ele estava quase se tornando o Made in Heaven, né? Quando o Jotaro arremessa aquele arpão nele. Então, uma vez que ele conseguisse olhar, ele poderia até mesmo evitar certos golpes, que foi justamente o que ele fez quando o Jotaro atirou aquele arpão. Então aqui a vantagem de parar o tempo também não seria muita coisa. Porém, se assim que o Pucci ativasse seu stand o Jotaro conseguisse utilizar a Time Stop do Star Platinum, creio eu que ele conseguiria sim se aproximar dele e desferir ataques no tempo parado. Algo que seria muito difícil do Simoon conseguir desviar ou até mesmo rebater. Porque enquanto o tempo está parado, mesmo que ele conseguisse observar, creio eu que talvez ele não conseguisse mexer. Então, ainda na verdade, se ele conseguisse mexer, ele ia sim tomar grande parte dos golpes do Star Platinum. Caso ele fizesse estilo, ele fez com Kira lá no final da parte 4. Então, nesse caso aí, creio eu que o Pucci perderia fácil, porque o Jotaro acabaria quebrando todos os ossos dele. Estilo ele fez com Kira lá na parte 4 também. Agora, se ainda assim o Simoon e o Pucci conseguissem desviar e tal, e a luta se estendesse, diferente da Jolene, o Jotaro não precisaria se aproximar tanto pra lutar contra o Pucci, porque a gente sabe que ele tem uma habilidade que, apesar dele não usar ela desde a parte 3, ele ainda tem, que é o Starfinger. O Jotaro poderia utilizar o Starfinger para furar algum órgão crucial do Pucci, quem sabe a veia carótida, o coração, qualquer coisa assim, e acabar facilmente com a luta. E se você usar aquilo que eu falei no short de ontem, de que o Jotaro não mata, não tem problema nenhum. Ele poderia fazer estilo ele fez com o Dio, meter um Starfinger na cabeça do Pucci, deixando ele imóvel. Diferente do Dio, ele não ia se regenerar e o Jotaro não teria matado o Pucci, só incapacitado ele. Então eu acho que mesmo com o Simoon sendo um pouco mais quebrado do que o White Snake, o Jotaro, ainda com um pouco de dificuldade, conseguiria vencer essa luta. Indo para o Simoon, primeiramente vou apresentar o stand de seus poderes. Simoon é um stand humanoide artificial evoluído e de longo alcance. Seu poder consiste em transformar em Renko Pucci um epicentro de inversão gravitacional. Esse poder permite que Pucci inverter gravitacionalmente tudo sem que o stand encoste. Ele também repele tudo num raio de 3 km e permite que Pucci se movimentar brevemente no tempo parado. Bom, ele pode se movimentar brevemente no tempo parado por uma coisinha chamada física. Um dos efeitos da gravidade é a influência que ela exerce sobre o tempo. Um exemplo é de como o tempo passa diferente para pessoas que estão a alturas diferentes. Quanto mais perto do térreo, nós sentimos a gravidade, e quanto subimos no topo do prédio, nos afastamos da Terra. Então lá em cima a gravidade é um pouco menor. Isso influencia diretamente no tempo, que, para a pessoa que está no térreo, passa um pouco mais devagar do que para a pessoa que está no topo do prédio. Bom, voltando, Jotaro teria a vantagem de parar o tempo. Só que, como o Simoon do Pucci tem poderes gravitacionais e socos poderosos que podem dar hit kill, em qualquer um invertendo o coração ou até mesmo a cabeça do indivíduo, Jotaro ainda teria que enfrentar o fato de que o Simoon permite Pucci ter uma pequena limitação e consciência durante o tempo parado. No X1, Pucci venceria por ter um stand mais poderoso no quesito habilidades e poderes, além de repelir qualquer coisa no raio de 3 km, como dito anteriormente. Agora, na análise do último cenário, nós temos Prodigy vs Overload.
Pera, como assim? Isso aqui não é uma luta de Jojo? Na verdade, isso aqui é uma luta de heróis de West Bay e as Estrelas Prateadas, vulgo o meu livro. Eu não sei se você sabe, mas além de youtuber, eu também sou escritor. E eu tenho um livro de super-heróis chamado Heróis de West Bay e as Estrelas Prateadas, que eu tenho certeza que você vai gostar. Ainda mais se você curtir esse universo de Jojo's Bizarre Adventure, porque tem muita Jojo referência lá. No livro a gente acompanha o Brian Mathers, um garoto de 12 anos que, além de ser um garoto de 12 anos normal, ele não é normal bosta nenhuma, porque ele é um super-herói também. Então o livro mostra as aventuras do Brian e de seus amigos enquanto eles tentam salvar a cidade de um inimigo oculto, cara, o Silver Stars, uma organização secreta que tá tentando trazer o caos para a cidade de West Bay. O link vai estar aí na descrição desse vídeo e também no comentário fixado. E se você tiver interesse em saber mais sobre o livro, a gente tem uma playlist aqui no canal onde eu falo um pouco sobre ele, abordando alguns personagens, falando sobre poderes e até mesmo mostrando em quais personagens que já existem eu me inspirei para criar os poderes ou personalidades dos personagens que estão lá no meu livro. Além de se aventurar em um universo completamente novo e repleto de coisas que você não viu em nenhum livro, em nenhuma história por aí, você também me ajuda demais com o canal, porque esses vídeos que eu trago para vocês não são monetizados, eu não recebo nada por eles, pelo menos não ainda. E comprando meu livro, você me ajudaria demais a continuar trazendo vídeos aqui para vocês. E também, quem sabe, trazendo mais livros, caso vocês gostarem daquilo que eu produzo. Basta dar uma olhada no link que tá aí na descrição ou no comentário fixado e ler o primeiro capítulo de forma gratuita. Caso você se interessar pela história, então basta adquirir o livro e depois que você lê, você comenta aqui, me manda mensagem no Discord, no Instagram, qualquer lugar, o que você achou do livro, porque a sua opinião é muito importante pra mim. Obrigado pela sua atenção e bora voltar pro vídeo. Agora vamos analisar o último cenário que eu tenho certeza que era o que vocês estavam esperando. Star Platinum vs Made in Heaven. Suponhamos então que nenhum dos últimos dois cenários aconteceu. As coisas aconteceram igualzinho lá no anime, e aí chegamos nesse ponto definitivo onde o Pucci desbloqueia o seu stand mais absurdo. O Made in Heaven, um stand que tem a capacidade de acelerar o tempo, ele é basicamente uma singularidade. Como que o Jotaro conseguiria derrotar esse stand? Como ele conseguiria derrotar o Pucci final? A informação crucial que nós temos sobre o Made in Heaven que pode ajudar muito o Jotaro a vencer o Pucci é que, na verdade, o Made in Heaven é um efeito. Quanto mais tempo passa, mais ele acelera o tempo, mais rápido o tempo fica. Então, se o Jotaro quisesse derrotar isso com um pouco menos de dificuldade, ele deveria começar a luta logo quando o Pucci desbloqueou o stand. E não esperar o Pucci ficar rápido pra caramba, porque aí não teria jeito mesmo. Então, suponhamos que o Jotaro conseguiu uma investida contra o Pucci logo depois que ele desbloqueou o Made in Heaven. Cara, seria fácil. O que o Jotaro teria que fazer é conseguir parar o tempo na hora certa e partir pra cima dele com força total e fúria total, cara. Independente de qualquer coisa. Quebrar a cabeça dele, deixar ele paraplégico, mano, qualquer parada, cara. Teria que parar o Pucci ali mesmo, sem dificuldade, feijão com arroz, o que ele sempre fez, parar o tempo e espancar os outros. Ele conseguiria sim derrotar o Pucci, porque, como eu já falei pra vocês, a força do Star Platinum é muito absurda, é o stand mais forte que tem em questão de parâmetros físicos. Então, independente de qual stand fosse, o Star Platinum conseguiria furar a resistência dele. E não vale se citar o exemplo do She-Heart Attack, ele é uma substand. Caso esse cenário não acontecesse, então aí a gente já tem algo que prejudicaria o Jotaro. Porque, como a gente vê, já que quanto mais rápido o Made in Heaven fica, mais rápido o tempo também passa, mesmo que o Jotaro parasse o tempo por 5 segundos, como a gente vê que ele para, não teria o efeito de 5 segundos, já que o tempo passaria mais rápido. Então, a cada segundo que passasse, o Jotaro teria menos tempo de derrotar o Pucci e, principalmente, ele teria menos tempo de parar o tempo, o que dificultaria muito ele conseguir pegar aquele stand que é rápido pra um caramba, cara. Mesmo com a velocidade do Star Platinum, é uma velocidade de ataque, não uma velocidade de movimentação, igual é o caso do Made in Heaven. Portanto, se o Jotaro esperasse mais um tempo, ele teria que lidar com essa dificuldade em ter menos tempo de se movimentar no tempo parado. Então, qual que seria o plano aqui? Como ele derrotaria o Pucci se ele deixasse o tempo passar? Suponhamos, aquele cenário final lá da parte 6, onde todo mundo morre. Como o Jotaro poderia ter derrotado o Pucci ali? Na minha opinião, cara, o único cenário possível para o Jotaro derrotar o Pucci naquele momento seria usando o Starfinger e deixando a Jolyne tomar a facada, cara. Infelizmente, ele perderia a filha dele, porém ele conseguiria derrotar o Pucci.
bem provavelmente, talvez, ele nem perdesse a Jolene se ele conseguisse fazer o que ele fez e mandar o Starfinger ao invés de uma barragem de ataque. Se o Jotaro tivesse empurrado a Jolene e já virado dando o Starfinger na cabeça do Pucci, ele conseguiria vencer naquele momento. Aqui, logicamente, tô usando o Starfinger porque é a única coisa que o Jotaro poderia ter feito, cara. Ele conseguiria alcançar a cabeça do Pucci, ferir ele, talvez de forma grave, não matando ele, como eu citei lá no exemplo do Simon, mas com certeza deixando ele com dificuldade de movimentação, cara. Deixando ele paralítico de alguma forma. Ainda que a Jolene ou o próprio Jotaro se ferissem aqui pelas facas, não seria uma ferida grave, não seria uma ferida fatal, na verdade. Grave seria sim, né, cara? Ficar com o bucho sangrando não é saudável. Mas fatal não seria. Tanto é que a gente vê que a Jolene tomou uma facada, mas ainda assim ela continuou viva. Ela até conseguiu fazer o Empório fugir e ainda tentou peitar o Pucci. Então ela aguentaria, pelo menos até eles chegarem no hospital, até ligar pra Fundação Speedwagon ou qualquer coisa assim. Porque uma vez que o efeito do Made in Heaven acabasse, a vida voltaria ao normal. Não teria nenhum desespero, nenhuma preocupação em pegar um carro, em usar um carro pra chegar lá, tá ligado? Não teria nada disso. E pra você que tá vendo isso e falando que o Jotaro foi burro, o Jotaro não pensou na hora de tomar essa decisão ou qualquer coisa assim, cara, você tem que levar em consideração uma coisa. Essa provavelmente foi a primeira vez na vida do Jotaro que ele realmente sentiu medo, cara. Deve ter sido a primeira vez na vida dele que ele sentiu medo, porque o maior trunfo dele, que era a time stop, não iria funcionar do jeito que sempre funcionou, já que dessa vez ele teria que ter um raciocínio rápido para agir, um raciocínio rápido para planejar alguma coisa e um raciocínio rápido para botar em ação. Tudo isso culminado àquela, meu Deus do céu, aquela zona que tava rolando no Made in Heaven, fez o Jotaro tomar a decisão que ele tomou. E, cara, não tem como, cara, tu falar assim que o cara fez errado. Eu não julgo ele, mano, não julgo ele. Na situação dele, eu acho que eu nem ia fazer nada. Eu ia gastar a time stop toda parado pensando e iria todo mundo morrer ali, tá ligado? Do mesmo jeito. Então, cara, não julgo o Jotaro, mano. O cara agiu pelo coração, não dava pra ele agir pela razão naquele momento. Por último, Made in Heaven. Made in Heaven é um stand de curto alcance, não humanoide natural, evoluído. O poder de Made in Heaven é acelerar drasticamente o fluxo do tempo, alcançando por meio de sua habilidade de controlar forças gravitacionais da Terra e da Lua, aparentemente de todo o universo. Além disso, como nos foi mostrado, antes de Pucci ter o Simon, ele também podia acelerar o tempo de vida de seres vivos, assim como ele fez com o bebê de uma mulher durante a espera da Lua Nova. A partir desse ponto, não vejo por que Pucci perderia para o Jotaro. Mesmo Jotaro tendo a vantagem de 5 segundos da parada de tempo, Pucci tem aceleração indefinida em um stand que, seguindo as leis da física, é muito mais forte, pois a energia é transformada em massa e vice-versa. E se algum objeto pudesse chegar à velocidade da luz, sua massa seria infinita. E, como vimos, a aceleração de Pucci é maior que da luz. Resultado, Jotaro perderia feio essa batalha segundo os princípios da física. Agora algumas considerações finais que eu gostaria de deixar aqui. O Jotaro realmente foi nerfado na parte 6? Galera, não. O Jotaro não foi nerfado na parte 6. Eu sei que muitos de vocês não vão aguentar ouvir o que eu tenho pra dizer, cara, mas é verdade, ele não foi nerfado. Não foi. Muitas pessoas acham que o Jotaro foi nerfado na parte 4, que o Jotaro foi nerfado na parte 6, mas galera, ele não foi. Muito pelo contrário, na parte 6 ele foi até bufado. Ele consegue parar o tempo pelo dobro de tempo que a gente vê ele parando na 3 e na 4. Então ele para o tempo por 5 segundos e não mais por 2. Mas pro Charat, se ele não foi nerfado, então o que aconteceu? Que o Jotaro não era mais aquela máquina imbatível da parte 3? Simples, galera. Os stands foram ficando mais fortes. Os usuários de stand que o Jotaro enfrenta a partir da parte 4 já sabem qual que é o maior poder dele, que é parar o tempo. Até mesmo o Kira sabia que o Jotaro parava o tempo. Então, a partir do momento que o cara tem o maior segredo dele revelado para o inimigo, é óbvio que vai ser mais fácil do inimigo derrotar ele. Por que o Pucci conseguiu manipular o Jotaro todas as vezes que eles lutaram? Pelo simples fato de que o Pucci sempre usou a Jolene como escudo. O Jotaro jamais deixaria a filha dele morrer para enfrentar o Pucci. Tem aquilo que eu falei no short de ontem. O Jotaro nunca matou ninguém. Ele nunca matou nenhum ser humano, pelo menos. Eu não me lembro se ele matou o Forever, mas nenhum ser humano ele matou. Ele matou o Dio porque era um vampiro. Se o Dio não fosse vampiro, o Jotaro não teria matado ele.
Nobre Tiarashi, como é que você pode falar isso com tanta certeza? Pelo simples fato de que o Kira era o maior desgramado de todos e o Jotaro não matou ele. Ele poderia ter matado o Kira, mas ele não fez isso. O Jotaro não é alguém que mata. Ele é tipo o Batman, ele é alguém que quebra todos os seus ossos e te deixa em recuperação o resto da vida no hospital, mas ele não te mata. Então ele não iria matar o Pucci de qualquer jeito. Mas o Pucci preferia sempre usar a Jolyne como escudo pro Jotaro não ter a chance nem de acertar ele. É justamente por isso que a gente nem sequer tem uma luta do Jotaro contra o Pucci, porque se a gente tivesse tido, o Jotaro venceria. Um soco que o Jotaro desse no Pucci, com força mesmo, ele ganharia aquilo. Então não, cara, o Jotaro não foi nerfado. O que aconteceu foi, o Pucci sabia todas as fraquezas do Jotaro e pra piorar, sabia o maior trunfo dele, que é parar o tempo. Então, nesse caso, não tem nada que o Jotaro pudesse fazer pra mudar o resultado. Eu acho que a galera que fala que o Jotaro foi nerfado, cara, não analisa o crescimento do personagem, o crescimento da obra, mas principalmente o crescimento da narrativa de JoJo's Bizarre Adventure. Na parte 3, o Jotaro resolvia tudo com a mãozinha no bolso e era isso, ele era badass. A partir da parte 4, não. Ele envelheceu, ele mudou. Ele se desenvolveu e, logicamente, com o passar do tempo, os usuários de stand também se desenvolveram. Eles também eram mais espertos. O Jotaro só era daquele jeito na parte 3 porque os caras que ele enfrentava eram um bando de idiota. Simplesmente por isso, se o Jotaro tivesse enfrentado um inimigo formidável na parte 3, aquele resultado que a gente viu em todas as lutas dele poderia ter sido diferente. Não tô falando que ele é um mau usuário de stand, ou então que ele não sabe lutar, muito pelo contrário, ele é um dos melhores usuários de stand que a gente já viu. Mas, cara, não tem como você pegar nenhum personagem da parte 3, e aqui eu tô incluindo inclusive o Dio, pra comparar com o Jotaro. Não tem como, os caras é um bando de banana. Até o Dio, pra mim, é o principal banana dessa história, ele veste até amarelo, inclusive. Porque o cara deixou um moleque de 17 anos entrar na mente dele. Porque toda hora que se trata de um Joestar, o Dio tem que massagear o ego dele. E ele tem que derrotar o Joestar humilhando ele. Porque ele é mais superior do que os Joestar, piriri pororó. Cara, a gente viu que quando não tem isso de querer brincar em serviço, de querer mostrar que eu sou mais forte que você, o Jotaro passa sufoco, ainda mais se for alguém que sabe o poder dele, igual o caso do Pucci. Não tem como você virar e falar que o final de Stone Ocean é ruim porque o Araki precisou nerfar o Jotaro, piriri pororô, não, cara. Você pode virar e falar que ele ficou babando o ovo do Pucci a parte inteira, porque isso aconteceu. Era pro Pucci ter morrido umas 5 vezes. E outra, o objetivo do Jotaro na parte 6 nunca foi salvar o mundo. Ele já fez isso lá na parte 3. Também não era salvar a cidade. Ele já fez isso na parte 4. O objetivo do Jotaro na parte 6 era salvar o mundo dele, que era a filha. O objetivo do Jotaro sempre foi salvar a Jolyne, ele sempre disse isso. Ele nunca quis enfrentar o Pucci, nunca quis derrotar o Pucci, ele sempre quis garantir que a filha dele estivesse bem. A grande questão da parte 3 é que tem uma discrepância muito grande entre o Jotaro e todos os outros usuários de stand que enfrentam ele. Na parte 4 a gente vê essa discrepância, mas ainda assim, com o passar da parte 4 a gente vê que ela vai diminuindo. O Jotaro tem dificuldade para enfrentar um rato. Então, tipo assim, não é porque o cara foi nerfado, bicho. É justamente porque os usuários de stand estão sacando qual que é o poder do cara. E no caso do Pucci, sabe todas as fraquezas dele. Vocês realmente acham que o Pucci ia ficar com o disco de memória do Jotaro e não ia olhar as memórias do Jotaro pra saber em que o Jotaro é forte, em que o Jotaro é fraco? O Pucci não é burro, o Pucci não é o Dio, cara. O Dio provavelmente não olharia, mas o Pucci olharia. Porque se teve uma coisa que foi estabelecida na parte 6 é que o Pucci é um cuzão que não se garante na porrada, rapaziada. Ele se garante em joguinho psicológico. Ele nunca se garantiu na porrada, ele sempre se garantiu em joguinho psicológico. Ele é um grande estrategista, um grande manipulador, mas ele não é um grande usuário de stand, tampouco um grande lutador, cara. Um grande combatente, ele não é. Essa que é a questão que muitas pessoas não entendem. O Pucci que merece todos os créditos por ter derrotado o Jotaro e não o Jotaro que merece ser crucificado por ter perdido. Mas enfim, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado.
Se for o caso, deixa seu like aqui embaixo, compartilha para algum amigo que também pode gostar. E se essa for a sua primeira vez aqui no meu canal, considere ver os vídeos aqui e, se curtir o conteúdo, se inscrever, porque assim você me ajuda demais. A gente já tá quase batendo 10k e eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer isso ainda esse ano. Conto com sua ajuda e apoio nessa daí, tá? Muito obrigado, Mano Legado, por ter participado desse vídeo. E se você gostou, principalmente da participação do Legado aqui, dá uma chance pro canal dele, vai estar aqui, ó, o arroba dele tá aí no título, vai estar também no comentário fixado e na descrição. Entra lá no canal dele, se aventura lá pelo conteúdo dele também, considere se inscrever caso você curtir. Muito obrigado pela sua visualização e a gente se vê no próximo vídeo. Arrivederci!